Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e você está no canal Estudando a Palavra, um canal voltado a estudos bíblicos com temas que também podem ser sugeridos por você. Se você tiver interesse em saber o que a Bíblia, a palavra de Deus diz a respeito de determinados assuntos, você pode aí nos comentários sugerir um tema de estudo bíblico e nós tentaremos desenvolver o mais rápido possível. Assim que estiver pronto, publicaremos no canal e mencionaremos quem sugeriu. Se você já é inscrito no nosso canal, nos curta, compartilhe, indique o nosso canal a um amigo que, assim como você, goste de estudar a palavra de Deus. E se você ainda não é, se inscreva, nos ajude a fazer o Estudando a Palavra, a alcançar muitas pessoas que, como eu e você, gostem de estudos bíblicos, tá certo? Então, hoje, o nosso estudo bíblico se intitula Dons e Talentos a Serviço do Senhor. E eu começo com a pergunta: em que você é bom? Em que você é boa? O que você sabe fazer que você se sente confortável e você pensa assim: alguém pode até fazer igual a mim, mas melhor do que eu? Não. Nisso eu me responsabilizo, nisso eu sou bom. Então você sabia que o seu dom, a sua vocação, o seu talento, ele também pode ser usado a serviço do reino de Deus? E isso é o nosso estudo bíblico desta noite. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, comigo, lá no Evangelho, escrito por Mateus, primeiro Evangelho, o capítulo 25, os versículos 14 ao 30, tá certo? Mateus 25, do 14 ao 30, nós vamos ter a parábola dos 10 talentos. Será o nosso texto bíblico base, mas nós também vamos utilizar outras leituras bíblicas, ok? Vamos lá. Primeira parte da nossa leitura bíblica, Mateus 25, lá a partir do versículo 14. Está registrado na palavra e também, aqui uma palavra que também vai se repetir em Lucas, capítulo 19, do 11 ao 27. Vamos ler. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos, ficando agora com 10, não é isso? Da mesma sorte, o que recebera 2, também granjeou outros 2, ficando agora com 4. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Toma aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2. Tinha agora 4, não é verdade? Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, glória! Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que plantas onde não semeastes
e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que palavra, né, meus queridos? Vamos só aqui recapitular lá em Lucas 19. Vamos passando aqui um pouquinho, Lucas 19. Chegando aqui, Lucas 19, onde nós vamos recapitular essa parábola, que lá em Lucas 19 já vai estar assim, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. E vai ser a mesma coisa, né? Porém, o final, vai terminar lá no versículo 27, Jesus, quando fala dessa parábola, ele diz assim: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Bom, esta palavra, ela dá margem a várias pregações, inclusive pregações escatológicas, que são as pregações que falam da volta de Cristo, pregações do futuro da igreja. Mas hoje nós queremos nos deter o sentido de que devemos utilizar os talentos que Deus nos dá para o serviço do reino. Aqui, nesse caso, o talento representava o dinheiro da época. Mas se a gente for olhar a palavra talento, ela é uma palavra que vem bem a calhar, porque é uma palavra que significa, é muito abrangente. Ela pode significar aptidão, vocação, habilidade, qualidade. Por isso as perguntas iniciais: em que você é bom? Certo? E nessa parábola, nós vemos que o Senhor, ele deu os talentos, e aqui a gente vai começar a trocar a palavra talentos pela palavra dom, presente, graça imerecida do Senhor, conforme a capacidade e a competência administrativa de cada um daqueles servos. Então, às vezes, a gente também já tem um princípio aqui de que tem um provérbiozinho popular, um ditado popular, que a grama do vizinho é sempre mais verde. E conta-se uma piada, não é uma piada, é um conto, conta-se um conto, que certa vez uma mulher, todas as manhãs, o marido tomando café antes de sair para o trabalho, e ela ficava olhando a vizinha estender roupas no varal e ficava reclamando com o marido. Mas olha que vizinha suja, essa vizinha ela não lava a roupa direito. A gente vê mesmo que a roupa dela está suja e ela está estendendo no varal. E um certo dia, conta esse conto, que o marido dela limpou a vidraça da janela e quando ela foi observar a vizinha estendendo as roupas no varal, ela viu que as roupas da vizinha eram limpas. Então, o problema não era a vizinha, era a janela dela que estava suja. Da mesma maneira, a gente costuma, às vezes, olhar as pessoas. Por que é que fulano tem esse dom e eu não tenho? Por que fulana sabe fazer isso e eu não sei? Porque Beltrana é tão solicitada nas coisas, é muito confiada as coisas para ela fazer e a mim ninguém me chama nem faz nada. Então, essa parábola ela é muito reflexiva sobre o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu para fazer. Será que eu estou multiplicando a minha capacidade? Será que eu estou multiplicando os meus talentos? Negociando com eles, ou seja, usando, operando com eles, ou eu estou escondendo o meu talento? Então vamos refletir um pouquinho.
Se nós formos, né, para o começo dessa leitura que nós vimos, nós vamos ver que foi dado esses talentos de acordo com a capacidade de administração. Então, se um tinha 5, é porque para o Senhor que deu os 5 talentos, ele tinha essa capacidade de administrar os 5 e conseguir 10. Para o que deu 2, ele sabia que a capacidade dele era só para 2. Mesmo assim, ele se esforçou e conseguiu 4. E ao que tinha 1, era porque a capacidade só dava para lidar com 1. Então, não vamos olhar o que os outros têm. Vamos olhar o que nós temos e como nós podemos negociar, operar, fazer com que esse talento renda na obra de Deus. E aí eu convido vocês a abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, onde nós vamos meditar aí. Em 1 e 2 Coríntios, nós vamos usar um pouquinho esses dois livros vizinhos. 1 Coríntios, no capítulo 12, vai nos falar assim, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olhe o que Deus quer que a gente faça, né? Conforme os nossos dons que recebermos de Deus, os nossos talentos, as nossas aptidões, a nossa vocação, as nossas habilidades, as nossas qualidades, nós temos que usar para a utilidade da obra de Deus. E aí, se a gente subir um pouquinho, lá no versículo 4 da mesma leitura, 1 Coríntios 12, nós vamos ver que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Se você só tem um talento, foi o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Divino de Deus que te deu. Se você tem 2, foi o Espírito que te deu. Se você tem 5, foi o Espírito que te deu. Então, não vamos ficar olhando para o outro e vamos cuidar daquilo que Deus nos deu, porque o Espírito é o mesmo, meus queridos. Oh, glória! Da mesma maneira, tem pessoas que vão recebendo responsabilidades e talentos e não se agradam também. Mas por que é que para fulano, irmão fulano, quando é na igreja, né? O pastor, o dirigente, ele só confiou uma coisa e a mim ele me sobrecarrega, me enche de o que fazer, toda hora é me solicitando. Então, irmãos, o Espírito é o mesmo, amém? Se o teu dirigente, que é o anjo da igreja, né? Representando aí a presença da liderança de Deus na sua vida, está te pedindo para fazer algo, não se sinta sobrecarregado. Se ele te pede é porque você tem capacidade, amém, para desenvolver. E vamos lá, vamos continuar aqui que o estudo de hoje é muito bom. O estudo de hoje é um estudo, uma chamada para que você analise a sua vocação e para que você use seus talentos no reino de Deus. Vamos lá na leitura feita lá em Mateus, tanto em Mateus quanto em Lucas, mas aí a gente usou a de Mateus, né? Cada servo reconheceu que o seu dom veio do Senhor. Por isso que eu falei aqui, né? O Espírito é o mesmo. Todos os dons vêm de quem? Do Senhor Deus. Nós não temos capacidade alguma, meus queridos, de fazer nada se do céu não nos for dado. Nós devemos, como cristãos, reconhecer que os nossos dons, nossas habilidades, elas provêm de Deus. E isso está lá em João, capítulo 3, 27. Está lá em 2 Coríntios também, 3, 5. Vamos logo para 2 Coríntios, que a gente já está aqui, né? 2 Coríntios 3, 5. Olha que interessante a palavra do Senhor. Para as pessoas que às vezes acham que são o máximo, tudo bem você se achar, mas que você seja o máximo, consciente de que Deus é quem te faz o máximo, amém? 2 Coríntios 3, 5 está registrado na palavra. Não que sejamos capazes por nós de pensar, sequer pensar, queridos, alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Esse versículo ele fala muito comigo e eu espero que fale com você. Quando você estiver se sentindo o máximo, eu sou muito boa naquilo que eu faço, muito bom, lembre-se de agradecer aquele que te deu esta capacidade. Da mesma maneira, quando você estiver se sentindo um desastre, eu não sei fazer nada direito, olha para dentro de você,
Busca o teu talento, que ele está aí em algum lugar, em alguma coisa você é muito bom, porque Deus te capacitou para alguma coisa, amém? E aí você diga, Senhor, mas tu me capacitaste nisso aqui. Eu posso até não saber fazer o que o irmão fulano faz, mas o Senhor me deu capacidade em outra coisa. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para João, também é muito interessante esse versículo lá de João, o Evangelho de João, capítulo 3, certo? 3, 1, 2, 3... Eu tenho aqui tudo no meu rascunho, mas eu gosto de usar a palavra, porque esse também é um dos objetivos do canal, que você manuseie a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia e veja se é isso que ela está dizendo mesmo. Em João capítulo 3, no versículo 27, olha o que está escrito na palavra. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu, ou glória. Tudo que você tem vem do Senhor. E aí eu lembro um corinho que um irmão daqui, muito humilde, muito simplesinho, humilde que eu digo assim, aquelas pessoas que não tem presunção, né? Ele cantava, ele louvava esse hino, ele só sabia louvar esse hino. E ele dizia, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Aí começava a enumerar as coisas que Deus dava a ele. Tenho saúde, foi Deus que me deu. Tenho uma esposa, ele agradecia a Deus pela esposa, né? Que coisa linda. Foi Deus que me deu. Tenho casa, foi Deus que me deu. Então, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, você não pode receber coisa alguma se não for dada lá do céu. Amém? Quando nós reconhecemos essa fonte, quando nós reconhecemos que o Espírito é o mesmo, quando nós reconhecemos que é Jesus o responsável pelos meus e os teus dons, então nós devemos tomar sim a posição de humildade e de servos, amém? Porque infelizmente o que nós vemos demais acontecer com as pessoas é que as pessoas elas tomam uma posição de soberba, como se elas quem fossem capazes, né? Como se elas que fossem privilegiadas, e não é assim. Aí é que a gente tem que tomar a posição de servo, aí é que a gente tem que se dar conta, quem recebeu 5 talentos, por exemplo, que quanto mais te é dado, mais te é cobrado. E se você recebeu um, aí é que você deve fazer bem feito, porque você só tem uma coisa para se dedicar, e sempre reconhecendo que foi Deus que te deu. A posição de soberba, ela é comentada lá em 1 Coríntios, né? Eu disse que a gente ia usar muito os livros vizinhos, 1 e 2 Coríntios, no capítulo 4 de 1 Coríntios, já aqui no versículo 7, vai nos dizer assim, 4:7, porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias? Como se não o houveras recebido? Amém? Então, é uma palavra aqui contra a soberba. Não se soberbeça, meu querido. Não se soberbeça, minha querida. Mas seja servo, seja humilde. Reconheça que você só recebeu porque foi te dado. Amém? E aplica esse dom e esse talento na obra do Senhor. O Senhor, ele sempre vai nos dar de acordo com a nossa capacidade. Agora, veja bem, o Senhor é aquele que aumenta a nossa capacidade. Ô, glória! Tem um chavão no meio do povo evangélico, do povo cristão, que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Você já com certeza ouviu essa frase. E isso é interessante, por quê? Porque a capacidade que Deus vê que a gente tem para fazer, ele aumenta essa capacidade. Então, eu trago como exemplo Moisés. Quem lembra de como começou a história de Moisés? Quando Deus se revelou a Moisés ali na sarça, que Moisés ficou inventando desculpas para fazer a obra do Senhor. Ai, Senhor, eu sou pesado de língua. Nós não sabemos se ele tinha algum problema linguístico, se ele era gago, por exemplo, né? Se ele tinha um problema da gagueira, se ele tinha um problema da língua presa, se ele era fanho, se ele falava uma letra e com o som de outra. Esses problemas aí de fala nós não sabemos, mas ele reconhecia que ele iria ter dificuldade em falar. E aí Deus pede para que ele leve o irmão Arão. Então leva teu irmão Arão. Eu falo para você, você fala para Arão e Arão fala para o povo. E assim começou a carreira de Moisés. Só que chega um momento na carreira de Moisés que Arão morre.
e Moisés continua vivo. E para a honra e a glória do Senhor, aquela primeira inaptidão, aquela primeira falta de capacidade que era só na cabeça de Moisés, viu? Porque se Deus te confia, querido, querida, é porque você tem capacidade de fazer. Mas às vezes nós somos limitados, nós olhamos para as nossas limitações e não cremos no Deus que está nos confiando. Então, com isso aconteceu com Moisés. A inaptidão era na cabeça dele. Deus estava mandando ele ir e ele se achava incapaz. A incapacidade era fruto da imaginação dele, de Moisés. Resumindo, no final da vida de Moisés, no livro de Deuteronômio, que é o último livro, né, do Pentateuco, dos 5 livros escritos por Moisés, ele faz 3 discursos. A base do livro de Deuteronômio são 3 discursos de Moisés, relembrando a nova geração que iria entrar na Terra Prometida, tudo o que Deus havia feito, relembrando os concertos e as leis do Senhor, as instruções para que fosse um povo santo e separado, e dizendo às pessoas, né, também um discurso profético que iria acontecer, as coisas que aguardariam aquele povo, inclusive alguns salmos também, né? O Salmo 90 é atribuído a ele e foi o discurso de Moisés. Então, Moisés, que era aquela pessoa que inicialmente se sentia incapacitada de falar ao povo, usando para isso seu irmão Arão, acabou sendo ele a falar e fazer o livro de Deuteronômio baseado em seus 3 discursos de preparação da geração que entraria na Terra Prometida. Amém? Então, queridos, o Senhor nos dá os dons segundo a nossa capacidade de cuidar e desenvolver cada um de acordo com a nossa qualidade, com a nossa aptidão, com a nossa vocação, com o nosso empenho em negociar, em operar esses talentos e com a nossa disponibilidade para exercê-los, tá? Como foi lida lá em 1 Coríntios 12, 7, os dons e os talentos devem ser úteis ao Senhor, tá bom? Devem ser úteis na obra de Deus, certo? Os dons, aqui que a gente menciona, esses talentos que a gente menciona, como eu já falei várias vezes, são coisas que você às vezes só usa na sua vida secular. Às vezes você é um professor na sua vida secular, aí não quer ensinar na escola dominical. Às vezes você é um técnico em edificações, um engenheiro, um arquiteto, a igreja está em obras e você não chega para dar uma ajuda. Mas às vezes chega para criticar, né? Olha, essa viga vai soltar, essa parede está mal feita e por que não chegou para ajudar? Às vezes você é um advogado, uma advogada e você não toma uma causa da sua igreja, não defende o evangelho de Cristo. Então vamos pensar com carinho. Muita gente tem essa separação. Não, eu na igreja, eu sou membro, eu vou lá assistir o culto, me alimentar da palavra, não tem nada a ver com minha vida secular. Espere aí, calma aí. Deus não te deu a habilidade que você tem, o dom, o talento, a vocação que você tem somente para você angariar dinheiro e se sustentar. Não, meu querido, minha querida. É também para você ter utilidade para o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, é o que diz a oração modelo. Então, queridos, na obra do Senhor, em seu serviço, nós podemos sim fazer algo. E aí eu também trago uma palavra para que nós entendamos porque na obra do Senhor também precisaria de nossos talentos, que muitas vezes a gente acha que é talento para ser usado só na vida secular. Vamos lá, analisar aqui em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Olha o que está escrito aqui. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Só para a gente ter noção de que no serviço do Senhor há várias profissões, certo? Vamos lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento, repetindo, o aperfeiçoamento
Ele te dá um dom, porque vê que você tem capacidade de desenvolver, e você pode até nunca ter feito aquilo, mas você começa a fazer e você começa a aperfeiçoar. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E mais uma vez a gente se remete ao Antigo Testamento. Quando Salomão foi construir o templo, quando o próprio Moisés liderou a construção do templo móvel, né, que era a tenda, o tabernáculo. Quantas pessoas, artesãos, usaram a sua habilidade de confeccionar, joalheiros usaram a sua habilidade de fazer joias, bordadeiras usaram a sua habilidade de bordar para fazer algo no reino do Senhor. E da mesma maneira, na igreja a gente vê que há também algumas divisões de ministério. Vamos imaginar aqui uma igreja que só tivesse evangelista. O evangelista saísse, ganhasse almas, enchesse a igreja de almas, mas não tivesse pastores para ensinar aquelas almas agora como serem cristãos, como abandonar as velhas práticas e viver uma vida nova em Cristo. Imagine aí o caos. Porque o evangelista, ele ia sair de novo da igreja para ganhar mais almas. O trabalho dele é esse, é ganhar almas, é povoar o reino de Deus, é saquear o inferno. Mas o trabalho do pastor é já pegar aquelas almas que já aceitaram e prepará-las, ensiná-las o caminho da salvação, né? Bem direitinho, o caminho da glória, né? De como viver uma vida cristã, de como viver aqui o reino, né? Perdão, a salvação já vem com o evangelista, né? Elas se convertem. Imagine uma igreja, então, que só tivesse doutores. Não tivesse evangelista, não tivesse pastores, só tivesse doutores, aquelas pessoas, né, mais preparadas para o ensino. Como era que ia ser? Só ensinasse, mas as pessoas não aprendessem a aplicar na vida delas. Então, queridos, todos os talentos, eles são importantes. Todos os ministérios, eles são importantes. Todas as partes do corpo de Cristo, elas são importantes. Não importa se você é um dedo, não importa se você é um pescoço, não importa se você é um braço. Você é importante para o Senhor e você é importante para a obra de Deus. Dentre essas categorias, nós vemos também que há dons que são espirituais. São os dons que a gente vai ver lá em 1 Coríntios 12, não é? Os dons da fé, da profecia, os dons da cura, de operar maravilhas, do falar em línguas, do profetizar. Esses dons espirituais, eles também devem ser utilizados para a obra do Senhor, para a edificação da obra do Senhor. Além disso, né, além dos dons espirituais, também tem os dons vocacionais. Sim, perdão, os dons espirituais estão lá em 1 Coríntios 12, vamos voltar um pouquinho, do 8 ao 10. Vale a pena ler para você ter conhecimento, tá certo? Para que você, quando vir alguém exercendo um desses dons, você entender que aí é um dom espiritual. Tá bom? Já sai da esfera aí, né? Que a gente costuma separar as esferas. Para mim, todos os dons são celestiais, porque acabamos de ler na Bíblia que nós não podemos dizer que temos nada se o céu não nos for dado, que a nossa capacidade ela vem de Deus. Mas tem esses dons mais sobrenaturais, digamos assim, né? Tem os dons naturais, que é mais comum a gente ver no dia a dia, as pessoas fazem do que fazem bem feito, e tem os dons sobrenaturais, que são eles, né? A um pelo Espírito, versículo 8 de 1 Coríntios 12, é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, repetindo, né? É lindo esse versículo. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, essa palavra aqui do 11, 1 Coríntios 12, versículo 11, nos faz entender que um só e o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, é quem reparte os dons particularmente a cada um como quer. Então, se Deus te deu um dom, usa o teu dom, porque foi Ele que te deu. O mesmo que deu outro dom a outra pessoa. Amém?
E aqui, meus queridos, nós vamos entender que o Senhor, ele pode fazer esses dons espirituais e também os vocacionais aflorar mediante os nossos interesses e a nossa personalidade. Nós podemos mencionar, por exemplo, aqui alguns dons, como o dom de louvar, de trabalhar, de estudar, de decorar. Às vezes você é um excelente decorador de ambientes, sua igreja vai ter um evento, chegue junto, decore. Tem gente que tem essa habilidade tremenda, pega um pedaço de tecido, transforma num arranjo decorativo na igreja, que você chega e fica uau, uau. Você não tem outra palavra para dizer, né? A não ser que está lindo. Você tem o dom de tocar instrumentos, você tem o dom de estudar, você tem o dom de preparar peças teatrais, você tem o dom de limpar. Ei, é um dom, viu? Também é uma vocação. Tem pessoas que não ligam, vê ali o papel no chão e acha que é sujeira, mas tem aquela pessoa que ela tem o dom, ela quer tudo perfeitinho, brilhando, ela quer tudo bem arrumadinho, né? O dom de falar em público, o dom de escrever. Quantos jovens, quantos adultos, quantos idosos, os idosos principalmente, que às vezes se acham assim, eu já estou ficando idoso, eu não tenho mais o que fazer aqui na obra. Ei, Caleb, com 80 anos, sentia-se completamente vigoroso para fazer a obra do Senhor. Então vamos ser Calebes. E você tem o dom de escrever, você consegue conquistar as pessoas com suas palavras escritas, com textos. Então escreve, fala do reino, faz um blog, faz uns textos, divulga aí o reino do Senhor. O dom de ofertar, não apenas oferta de dinheiro para a igreja, mas também a oferta das suas coisas que você não utiliza mais para alguém que seja carente, alguém que necessite. Você pode chegar com a oferta, né? Abençoando a vida dessas pessoas por meio da oferta. Também, você pode também ter o dom de aconselhar, de dar conselhos às pessoas, entre tantos outros dons. Na parábola lida, lá em Mateus 25, do 14 ao 28, ao 30, nós vemos, né, que o 30 já é a conclusão, no caso, nós vemos também esse princípio de fidelidade na administração dos dons. Aqueles homens, eles foram escolhidos para serem despenseiros dos talentos e dos dons que o Senhor havia lhes dado. Então, eles tinham que ter a fidelidade em administrar o que Deus tinha confiado a eles, que é o que nós devemos ter. Se Deus nos confia algo, nós temos que ter fidelidade a Deus para administrar aquilo que Ele nos confiou. Lá em 1 Coríntios 4, nós podemos voltar lá rapidinho, 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ver no versículo 1 e 2, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olhe só como eu e você devemos ser considerados pelos homens. Nós que às vezes queremos saber o que o homem pensa de mim, o que tal pessoa pensa de mim. Olha aqui como é que você deve ser considerada ou considerado pelos homens. Ministros, ministras de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, esse é o princípio da fidelidade. A fidelidade no cuidado, no zelo, daquilo que Deus nos pediu e confiou para fazer. A fidelidade também, ela vai nos trazer, como foi dito na parábola, se você é fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor, que Ele vai te colocar no muito. Aí é um princípio de fé e de bênção para a sua vida. Não é que eu queira trazer aqui teologia da prosperidade, como se fala nos dias de hoje, mas eu quero trazer um princípio bíblico de que há recompensa sim para aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que fazem a obra de Deus. Eles são recompensados sim. Isso é princípio bíblico que está em várias passagens. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, que é assunto para outro estudo. E
nós podemos ver que isso alegra também ao nosso Senhor, né? Entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. Nós vamos ver também isso aí, esse princípio, né? Se nós abrirmos lá em 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios 9, versículos do 6 ao 8. Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 9, e com essa palavra nós vamos encerrar esse estudo de hoje. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao 8, olha o que está escrito. E digo isto. Lembra que lá em Mateus 25, o ceifeiro, ele disse, né, o dono da obra que ceifava, onde não, o que tinha um talento disse, né, o Senhor ceifa onde nem plantou. Ele disse para eles, né, que sobre o pouco eles foram fiéis, então sobre muitos colocaria. Esse princípio também vai ser retomado em 2 Coríntios 9, do 6 ao 8, e diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, em outras traduções, ou por obrigação. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso. Aleluia. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Conforme está escrito, versículo 9, vale a pena ler também: espalhou, deu aos pobres e sua justiça permanece para sempre. Então, meus queridos, Deus é justo. Se você está sendo um despenseiro do Senhor, uma despenseira dos mistérios de Deus, se você está sendo um ministro, uma ministra, está desenvolvendo os dons e talentos que Ele te deu, não apenas na sua vida secular, mas também na obra do Senhor, para ver o reino do Senhor crescer na terra, para dar exemplo a outras pessoas, para mostrar a outras pessoas que elas têm utilidade, que elas têm importância para Deus. Então, meu querido, não se preocupe, porque Deus, Ele é suficiente para nós. Aqui nesse versículo, eu gosto muito desse versículo, porque ele diz que em tudo nós teremos suficiência. Amém? E Ele vai sim te recompensar. Vai de uma maneira ou de outra. Aquele pedido de oração, aquele familiar que você está buscando a salvação, porque as bênçãos, elas não são só bênçãos materiais, não, amém? Existem as bênçãos materiais, claro que sim, lógico que existem, mas também existem as bênçãos espirituais. Aquelas bênçãos aí que você, aquela causa que você julga impossível, que você julga sem jeito. Quando você começa a fazer as coisas para o Senhor, meu querido, quando você faz com amor, com dedicação, tendo alegria em servir a esse Deus maravilhoso que já nos deu tanto, nos deu seu Filho para morrer em nosso lugar, para perdoar nossos pecados, para que hoje possamos dizer que somos salvos em Cristo Jesus, para que nós tenhamos uma esperança e um futuro após a morte certa que nos aguarda. Então, esse Deus já nos deu tanto, mas Ele é tão maravilhoso que Ele ainda nos dá mais. Amém? Seja fiel no pouco, não importa quantos dons, quantos talentos você recebeu. Se recebeu só um, se recebeu 2, se recebeu 5, exerça com fidelidade o teu ministério. Dedica os teus dons, aprimora, aperfeiçoa os teus dons. E deixa Deus te surpreender. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E até o próximo Estudando a Palavra, se o Senhor nos permitir.